Evangelho, domingo, solenidade da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns reis do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os reis e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide, procurai obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os reis sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, solenidade da Epifania do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta solenidade de hoje, a Santa Igreja celebra a apresentação, a manifestação de Jesus como Rei e Senhor, Salvador e Messias de todos os povos. E a Santa Liturgia nos reserva o texto do segundo capítulo do Evangelho de São Mateus, a visita dos reis do Oriente. Bom, a festa de reis, que no Brasil, em boa parte do nosso Brasil, foi celebrada no dia de ontem, é a data efetiva dessa solenidade, o dia 6 de janeiro. Entretanto, para uma melhor e maior participação dos fiéis à celebração litúrgica, a solenidade vem deslocada para o domingo seguinte, que nesse caso trata-se do dia de hoje. A visita dos reis do Oriente, aliás, o Evangelho de hoje, tem uma série de elementos que vão ser muito importantes para a gente aprofundar o nosso compromisso com o Senhor, a nossa aliança de fé na caminhada desse ano de 2024. Jesus nasce na cidade de Belém e esses três reis vindo do Oriente eram homens doutos, formados em ciência, arte, cultura, linguística. Não podemos ignorar que eles conversam com o rei Herodes, o que significa dizer que conheciam o idioma do povo de Israel. Numa época onde as pessoas não eram alfabetizadas, ter o conhecimento da língua e da cultura de outros povos já nos faz compreender o nível social e a formação desses homens que se apresentam diante de Herodes e que vão ser hoje recebidos pela Virgem Maria e São José em Belém. Esse é um outro elemento muito bonito. Agora, qual era a sabedoria daquela época, por assim dizer, né? Quais eram as ciências? Vamos, então a expressão melhor é essa. Quase sempre era a física, a astronomia, a matemática, obviamente o conhecimento artístico
Sempre a arquitetura e a construção era associada à física e à matemática, né? Mas o conhecimento do artístico sobre as construções, as edificações, a história da arte presente em outros povos, o conhecimento de outras culturas, a linguística, né? Aprender a língua de um outro povo, ou seja, todas essas vertentes da ciência e do saber pertenciam a esses três reis que vinham do Oriente. Veja com muita atenção isso. Aqueles homens que não chegaram até Jesus seguindo o itinerário da teologia e da fé de Israel, mas seguindo o itinerário das ciências, seguindo o itinerário da cultura, da arte, o que significa dizer que um homem de ciência, que um homem de arte, que um homem dado ao conhecimento das outras ciências no mundo, se ele for um amigo da verdade, ele também chegará até Cristo. Existe uma falácia que se repete de muitos modos ao longo do tempo e das gerações, de que quanto mais uma pessoa se aproxima da ciência, mais difícil se torna para ela crer. Pé, luz vermelha acesa, não é verdade. Não é verdade. Não se torna difícil crer para o homem que se abre ao conhecimento da verdade. O que isso significa dizer, Padre Fábio? Significa que até mesmo, vamos pegar aqui um exemplo, por mais que a bioquímica possa explicar os fenômenos ligados ao funcionamento da vida, o início e a extinção da vida depende de tantos fatores e de tantos particulares que nem a ciência mais apurada sobre o funcionamento dos mecanismos bioquímicos é suficiente para definir o momento e como uma vida começa e o momento e como uma vida deixa de ter continuidade. Mas isso funciona para tudo, basta ver as ciências humanas que, por exemplo, podem fazer afirmações dos fenômenos, mas devem imediatamente declarar as limitações daquilo que se observa. Não tem uma única publicação científica séria que não diga também as limitações até onde pode ser apresentada aquela afirmação. Por quê? Porque existe um lapso de compreensão que supera a possibilidade do hoje que a ciência possa afirmar. O que significa dizer que ela nos aproxima muito de uma realidade que vai para além dela mesma. Então, quando um homem decide fazer ciência e enveredar por esse caminho e mantém vivo esse significado, ou seja, o conhecimento da verdade não pode ser circunscrito pelo saber humano, porque a verdade sobre a existência vai além da possibilidade do homem de conhecer tudo a respeito dela, nesse tempo e nesse momento histórico em que o homem está. Então existe sempre um espaço para a revelação, um espaço para o acontecimento de Deus sobre essa realidade. Ele é o único que vai para além, é o único que tem o conhecimento perfeito de tudo que existe e de como se dá a existência de todas as coisas. E não é difícil para um homem de ciência afirmar isso, porque se ele de fato aceita e reconhece a verdade que a própria ciência pode declarar, ele vai ver isso diante dos olhos. Agora, pode fazer finta de que não existe, ou de que isso é uma coisa que não representa uma importância significativa, e por aí vai. E quando a gente faz isso, a gente começa a se afastar da verdade. Bom, isso para dizer que eles, buscando, ou seja, através de todas essas estradas, se aproximaram e foram conduzidos até Jesus. Mas tem um particular aqui, no último minuto, a passagem final para poder encontrar Jesus, o que significa dizer então que as ciências e o conhecimento, todo esse saber, né,
todo esse saber, ajudaram eles a chegar até o rei Herodes e dali ter a indicação até Belém. Então, tudo isso os ajudou a se aproximar de Cristo. Mas aquele último passo para saber onde o menino estava dependeu de uma ação extraordinária, ou seja, de uma intervenção dos céus, literalmente, porque foi a estrela que mostrou de maneira precisa o lugar onde estava o menino. Tanto que o texto ainda usa uma expressão para reforçar bem esse dado, né? A estrela parou, né, sobre o lugar onde estava o menino. Então, o último movimento supôs uma intervenção de Deus direta em favor deles, que supera um pouco aquela dependência da afirmação científica, porque oferece algo que vem a mais. Percebe? Essa é a passagem da revelação. Aquele conhecimento a mais a respeito da verdade que Deus pode nos oferecer para que o nosso coração acredite e permaneça. É aquela dose especial para o homem que busca a verdade, que sacia o seu coração, porque ele não é capaz de conquistá-la com o saber, mas lhe é oferecida por amor. Lhe é oferecida por amor, e não podemos nos esquecer que o próprio Senhor, Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quem busca a verdade com um coração reto vai se aproximar de Cristo. E os céus se alegrarão em poder intervir em nosso favor naquele último momento para que possamos fazer o salto da fé, para que nós possamos passar a uma experiência nova. Eles, em um determinado momento, se dão conta que a estrela cumpre um papel que permite a eles alcançarem de maneira mais profunda aquilo que buscavam e finalmente chegar à destinação. A destinação deles era encontrar o rei de Israel. E o que eles encontraram, meus irmãos? O rei do universo. A destinação deles era encontrar o Messias do povo eleito. E quem eles encontraram? O Messias do universo. Aquele que veio para salvar a inteira humanidade. Agora, quando pensamos sobre esse conceito da verdade, há poucos dias atrás a gente fez a felicitação de Feliz Ano Novo para as pessoas que estavam à nossa volta e escrevemos algumas dezenas, talvez alguns até centenas de mensagens no WhatsApp, respondemos outras quase tantas, desejando um feliz ano novo, né? Um ano cheio de realizações para os nossos amigos e familiares. Meu irmão, minha irmã, não tem felicidade maior do que ter Deus no coração. Não tem nada de maior que você possa desejar de bem para outra pessoa do que isso. A gente já viveu o suficiente, penso, para compreender que a felicidade ela pode fugir muito rapidamente da nossa mão. Então, mais importante do que ter momentos de felicidade é saber como recomeçar quando a felicidade escapa das nossas mãos. É saber o itinerário que pode sempre nos levar a alcançar a felicidade. E o Senhor é aquele que nos entrega a graça necessária, é aquele que nos dá a possibilidade de termos de fato e de sermos de fato felizes. Então, ter Deus conosco é ter a possibilidade de, mesmo tendo perdido a felicidade, de poder reencontrá-la. Ter Deus conosco significa ter a força de conservar tudo aquilo que de bom, de belo e de feliz conquistamos. Ter Deus conosco significa redescobrir a força quando nas situações mais infelizes da vida nos encontrarmos até mesmo sozinhos diante dos homens. Ter Deus consigo e por si é a maior felicidade que uma alma pode ter nessa vida.
ter a companhia e a comunhão com o Senhor. E agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas o Senhor já fez passar na sua vida que foram por você como uma estrela, que ajudou a saber, a fazer aquela última passagem no encontro com Jesus? Quantos foram aqueles que cumpriram esse papel na nossa vida de ajudar-nos da parte do Senhor a estarmos diante de Jesus, a adorarmos Jesus, a reconhecermos em Jesus a nossa felicidade, a recebê-lo como a felicidade da nossa vida, esse grande tesouro que nos foi entregue? Ah, meu irmão e minha irmã, hoje é um dia para agradecermos ao Senhor nosso Deus pela sua infinita misericórdia, por ter feito passar e fazer ainda passar na nossa vida muitas pessoas que vão cumprir esse papel, que vão nos ajudar de fato a ter um ano cheio de realizações, porque serão aquela presença, aquele sinal de Deus para nos levar até Jesus e não nos deixar esquecermos dele, que nos ajudarão a não nos esquecermos do Senhor e a voltarmos sempre para estar diante dele e adorá-lo. Mas ao mesmo tempo, Deus nos chama a cumprirmos esse papel na vida de nossos irmãos e irmãs, não é mesmo? Então é preciso que nós rezemos por eles. Desejamos a todos um ano cheio de realizações e felicidade. Agora é hora de cumprirmos esse papel da estrela de Belém. De com muito amor e com constante proximidade com o Senhor, ajudarmos nossos irmãos e irmãs a quem desejamos tão grande bem, que se recordem frequentemente de Jesus, que ofereçam frequentemente um ato de amor ao Senhor, e podemos fazer isso em nome deles e por eles. Podemos, nos nossos relacionamentos, como falávamos ainda há pouco, de amizades, nossos relacionamentos familiares, recordarmos o nome do Senhor, a presença do Senhor, falarmos mais de Jesus, termos sempre, como falamos outro dia a respeito da imagem de Ana, aquela última palavra que nos lembra a esperança do Senhor, que nos leva à esperança do Senhor, a rezarmos, como falávamos outro dia a respeito de Simeão, pedindo que aqueles que virão depois de nós e a nossa própria família possa dar os passos necessários para viver nas mãos de Deus, que os nossos olhos repousem em paz, pois viram que o Senhor está no meio de nós, de nossa casa, da nossa história. Então percebem que grande importância esse sinal do Evangelho de hoje? Agora, é bem verdade que ao longo desse percurso podem ser que se levantem no nosso caminho muitas pessoas que não são amigos da verdade, que trazem consigo no coração uma perversão de se afastar da verdade, de persegui-la, que estão obstinados, inclusive, a se opor ao que Deus tem a propor por nós. E vão se empenhar nisso e muitas vezes podem até tentar manipular tudo que está ao alcance de suas mãos para que nós não cheguemos até o Senhor e permaneçamos com Ele, como foi o caso de Herodes. E bom, aqui entra um outro ensinamento muito bonito. Os reis do Oriente em nenhum momento perderam o foco a respeito de Jesus, e mesmo com os apelos do rei e com uma situação muito inusitada, porque era evidente que o rei não sabia a respeito, e isso cria uma perplexidade, é o mínimo que se pode criar, né? Eles seguiram o itinerário até o Senhor. O que significa dizer que muitas vezes, na minha e na sua vida, quando a gente começa a se dar conta que as pessoas que estão à nossa volta agem de má fé, não buscam a verdade, que as pessoas à nossa volta muitas vezes tentam se aproveitar de nós, como o rei tentou se aproveitar deles,
tentam nos manipular, a gente começa a sentir uma raiva e vem aquela vontade de querer fazer justiça com as próprias mãos ou daí para frente, né? De alguma forma intervir sobre aquilo dali que está errado, como pode, é um absurdo, e por aí vai. O exemplo dos reis no Evangelho de hoje nos mostra que, apesar de toda essa ameaça que pairava em torno deles, eles não perderam o foco de continuar caminhando na direção que Deus apontava. Eles vieram para encontrar o Senhor e caminhavam nesse propósito. Eis aqui algo que a gente precisa acrescentar na nossa oração pessoal. Senhor, não permita que os sofrimentos, que a maldade, que a perversão que se encontra à nossa volta para tentar subverter a verdade, venha causar no nosso coração uma agitação que nos leve a esquecermos daquilo que o Senhor inspira, fala aos nossos corações e, sobretudo, aponta nas evidências da vida. Quantas evidências o Senhor nos dá do seu amor, nos dá do seu carinho, da sua companhia. Quantas evidências Ele nos dá do quanto nos protege, nos ampara, nos livra dos perigos, e ainda assim, quando a gente se depara com uma situação dessa que realmente é muito desconfortável, a gente se agita e se dispersa. Pedir ao Senhor essa graça. Livra-me, Senhor, de me dispersar em meio a todo esse contexto. E olha que no Salmo nós falamos de caminhar no vale da sombra da morte, que nada temeremos. Já pensou nessa frase do Salmo? Que horripilante! E como a ideia de caminhar no vale da sombra da morte é uma realidade muito ameaçadora. O salmista ali, ele carregou o significado da frase, e não é por pouco. E dizer que num contexto desse, eu nada temo, por quê? Porque o Senhor vai à minha frente. Porque é Ele que me conduz. Então a ausência do temor vem porque o foco e o olhar permanecem em Jesus. Permanece no pastor que caminha diante de nós. É preciso pedirmos essa graça. Senhor, ajuda-me a não vir a cair na dispersão por conta dessas realidades que, infelizmente, eu vou assistir. E eu te peço, dai-me a força de rezar para que esses também venham a mudar de estrada. Que abandonem a maldade e o propósito perverso a qual se obstinam agora em subverter a verdade, ou então em levar os homens a se afastar daquilo que Deus tem para eles. Não permita, Senhor, que eles concluam a vida cumprindo esses atos e nessa condição. Eis uma súplica lindíssima, importantíssima para ser feita, uma súplica de amor. E assim, os reis caminharam seguindo a estrela e não tiveram um coração perturbado ou turbado por conta daquilo que viram e sofreram nas mãos do rei, na forma como o rei agia. E aqui vem a parte mais extraordinária. Vocês repararam que depois que eles encontraram o Senhor, adoraram o Senhor, entregaram a Ele devotamente os seus presentes, os seus dons. E o que acontece depois? O Senhor aparece em sonho. Diz o texto que eles sentiram uma grande alegria. Olha aí a felicidade. E tudo isso poderia ser perdido se eles voltassem a Herodes. E eles teriam cumprido um ato nefasto de entregar à morte o Senhor da vida. Olha que terrível. Mas agora, Deus fala com eles em intimidade. Não tem nada mais íntimo. A gente normalmente não pensa esse conceito. Não tem nada mais íntimo nosso do que um sonho, né? O sonho é uma coisa muito íntima. E pode acontecer de tudo dentro do sonho. Tanto imagens do nosso passado, imagens que representam os nossos desejos, imagens que representam sentimentos e anseios muito ocultos, muito reservados. O nosso sonho é uma realidade realmente muito íntima.
E o Senhor fala ali. Veja, pelo caminho do conhecimento científico e pela abertura à verdade, eles se aproximaram de Cristo. Mas agora que o encontraram e que o adoraram, o Senhor fala no íntimo de seu ser. Estão vendo aqui a passagem da experiência de fé? Não é mais a ciência que permite que eles possam conhecer o que precisa ser conhecido, mas é Deus que, numa intervenção de revelação, fala ao coração deles. Se até aquele momento eles caminhavam na verdade, no conhecimento científico e na conquista do saber, era hora de conquistarem a fé, o dom da fé. E recebendo, por graça de Deus, tão grande tesouro, agora, por meio da fé, o Senhor fala em verdade ao nosso coração e revela a cada um deles aquilo que nem a mais sofisticada ciência poderia revelar, permitindo que eles tomem decisões importantes, mudando o rumo da vida deles. Olha que bonito. Eles vão voltar para a própria terra, para a própria cidade, vão recomeçar os seus dias, mas tomando um rumo diferente. Se eles, pela ciência, vieram ao encontro do Senhor, agora continuarão a vida pela força da fé. Se a ciência os trouxe até Cristo, a fé os iluminou. E hoje a vida deles, o itinerário de vida deles acontece sob a potente luz de Cristo, que os salvou mais uma vez, como em tantas outras, para que eles pudessem caminhar na liberdade dos filhos de Deus. Olha que fantástico. Isso é belíssimo, é belíssimo. E tudo está ali, né? Está passando. Como é importante lembrarmos desse texto no decorrer desse ano. Em muitos momentos vai ser necessário que nós voltemos aqui a meditar essas páginas, a recuperar a beleza desses ensinamentos e desses sinais para a gente revigorar a coragem, para a gente poder retomar o entusiasmo, para a gente poder outra vez sentir a luz de Deus agindo no íntimo do nosso coração, a fim de tomarmos as decisões que vamos precisar tomar. E acrescento uma última coisa que não podemos ignorar. Ali, quando eles chegam, eles encontram Maria e José. A Virgem Maria e São José estão ao lado do menino e recebe os viajadores que vêm de longe. São eles que recebem nas mãos os presentes oferecidos ao pequenino. E são eles que recebem com a declaração de paz aqueles que chegam, o shalom, típico hebraico, ao chegarem. Ah, meu irmão e minha irmã, que nós possamos todos os dias, quando nos recolhermos para a oração, de noite ou durante o dia, dizermos, lembrando o texto de hoje, Senhora minha, ó meu bom São José, patrono e patriarca em favor da Igreja e da herança eleita de Jesus Cristo. Eu vos peço agora que possais receber com amor essa pequenina oferta que trago diante do meu Senhor. Esse terço que agora vou começar, essa oração da noite que agora vou fazer, Nossa Senhora e São José, eu entrego em suas mãos, nas mãos de vocês, eu confio as vossas mãos, essa oração, esses presentes que trago ao meu bom Jesus. Peço que vocês possam entregar a Ele, porque pelas vossas mãos tudo que se apresenta a Ele lhe causa tanto sorriso e alegria. E vos peço também, ao entrar aqui, nesse espaço do recolhimento do meu coração, casa do Filho, como não pode ser um lugar bendito e alegre para a presença de seus pais. Por isso, eu vos peço que me possam acompanhar nessa oração com a vossa bênção. No nosso Brasil, nós aprendemos, quando éramos pequenos, a pedir sempre bênção pai, bênção mãe, bênção vó, bênção vô, quando chegava na casa
do pai, da mãe, da avó, do vô. Então, ao começar essa oração que eu peço que os senhores recebam e apresentem ao bom Jesus, eu quero pedir também a vossa companhia, a vossa bênção, para que ela possa ser agradável aos olhos de Deus. Assim como receberam aqueles 3 reis que vieram do Oriente, por favor, eu peço a vossa bênção para que vocês me levem até Jesus. Que esse momento de oração possa ser um momento que me permita contemplar a alegria de ver o Senhor presente comigo. E dessa forma você começa a sua oração. Entrega ela como um dom nas mãos de Maria e de São José, da Virgem Maria e de São José, e pede que eles lhe abençoem durante o tempo da oração e que lhe mostrem o bom Jesus. E vocês possam realmente, de coração, adorar o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré e dos 3 reis do Oriente, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.